Seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Você deve ter percebido que a gente mudou de nome, agora Integra Talk. Antes chamava Vamos Fazer um Podcast. Por que nós mudamos de nome, Pereira? Nossa nova identidade, ela sugere essa integração. Então, nada mais coerente do que a gente mudar o nome para o Integra Talk. Nós temos usado esse título, esse prefixo Integra, em todas as nossas atividades agora. Integra jovens, integra casais, o integra dos pequenos grupos, porque nós realmente temos trazido o lema da integração aqui para a nossa igreja. Então, por isso você vai olhar e você vai ver que o nosso podcast agora tem esse nome, Integra Talk. É legal a gente ressaltar que a integração, ela partiu primeiro de uma necessidade que a gente vê quando a igreja começa a crescer muito. E nosso intuito é, tudo bem, é muito bom crescer, a gente vê com muita alegria isso, mas não basta crescer. A gente quer crescer e as pessoas têm que se conhecerem, elas têm que se sentir igreja. Então a integração vem para atender essa necessidade mesmo enquanto igreja. A gente nunca quer crescer e virar só um número, a gente quer que realmente a igreja se conheça, sejamos irmãos mesmo. E dentro desse contexto a gente quer cada vez se aproximar mais. E por isso. E por falar em crescimento da igreja, muitas pessoas que assistem o podcast, talvez elas não conheçam a Ebenezer, mas a Ebenezer é uma igreja que já tem 33 anos, plantada aqui em Uberlândia. Nós estamos aqui, eu estou aqui há 2 anos e meio, desde 2020. Você, o Thales, estão aqui talvez há 1 ano e meio, um ano, alguma coisa assim. Mas é uma igreja que sofreu uma virada no período da pandemia. Deus abençoou, Deus parece que abriu as comportas do céu na pandemia e falou assim, agora eu quero que essa igreja cresça. Enquanto muitas igrejas começaram a sumir membros na pandemia, a nossa igreja começou a chegar uma enxurrada. Só que uma enxurrada tão grande que às vezes vira até descontrolado. Nós nos lembramos, por exemplo, igual eu falei, vocês estão aqui há 1 ano e meio, nós fizemos culto com 30 pessoas aqui. E agora nós fazemos culto com 100, 110, 105, isso num espaço de 1 ano. É um crescimento, sim, exponencial, Quando eu cheguei, os cultos no próprio Google Meet, assim que a gente teve a proibição de não poder fazer os cultos, eu lembro de culto com 15 pessoas. Não, 15 era muito, porque eu lembro do culto com 5 antes de você chegar no Google Meet. Então, o que acontece? Assim como muitas outras igrejas, eu percebi esse movimento, muitas outras igrejas, os membros antigos saíram, alguns foram realmente para a igreja nenhuma, outros procuraram outras denominações ou outras presbiterianas e receberam gente nova. A Ebenezer também sofreu essa mudança, a diferença é que aqui veio muita gente nova. Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos em torno de 80, 90 pessoas. Hoje nós temos em torno de 100, 110, só que são pessoas, em grande parte, completamente diferentes. Mas aí, por que eu estou falando da história da Ebenezer? Porque qual que é o tema de hoje? Liderança eclesiástica. E o que você precisa quando uma igreja começa a crescer? De gente para liderar. A igreja começa a crescer, começa a chegar gente nova. Quando começa a chegar gente nova, começa a se estruturar ministérios dentro da igreja. As necessidades da igreja, elas começam a surgir. E aí o que o pastor tem que fazer, depois que o pastor prepara uma equipe de líderes, essa equipe de líderes precisa fazer? Preparar novos líderes. Uma igreja que não tem liderança, ela não é uma igreja que funciona. Eu vou te falar uma coisa, quando eu viajava, eu viajo bastante lá para Vitória, terra dos parentes e tal, a gente visitava algumas igrejas que tem o nome de comunidade. Comunidade tal coisa. Eu conheço algumas igrejas presbiterianas que adotam esse nome comunidade, não tem problema nenhum, se fosse comunidade Ebenezer, por exemplo. Mas essas comunidades específicas que eu estou falando, elas tinham a ideia de uma ausência de liderança. Era uma comunidade meio no estilo, não sei se eu vou falar socialista, hippie, alguma coisa. Tipo assim, todo mundo tem que decidir tudo. Totalmente descentralizado por completo. Não funciona, simplesmente não funciona. Quando você olha para a Bíblia, a gente percebe uma coisa. Teve gente que foi chamada para ser líder, tem gente que foi chamado para ser liderado. E não tem problema nenhum nisso. E quando você olha um líder na Bíblia, você pode pensar o seguinte, isso é uma posição de privilégio, você está pensando errado. Porque, na verdade, quanto maior o seu cargo na igreja, quanto mais você sobe na igreja em termos de liderança, mais sofrimento isso traz para você, de verdade. Porque mais carga você começa a ter que levar, mais gerência você vai ter que fazer. Mais exposto. Acaba que a sua vida fica, Você está num cargo de liderança, querendo ou não, todo mundo olha para você. Sua vida vira uma vitrine. A vida da sua esposa vira uma vitrine. A vida dos seus filhos vira uma vitrine.
você fica exposto dentro da igreja se você começa a galgar um posto de liderança. Então, a liderança, para nós, ela não é uma questão de, como é que eu vou falar? De glória, Status, né? Status. Como se transformou. Para nós é serviço. Quanto mais alto grau, mais serviço. Um ponto sobre isso, que aconteceu na prática, até sobre o podcast, é que a gente fez, eu não sei se chegaram a ser 4 episódios, talvez, alguma coisa nesse sentido. E assim, o podcast é algo que toma muito tempo, né? Normalmente vocês estão vendo aqui, sei lá, 50 minutos, 20 minutos de podcast, mas pra gente chegar e começar a gravar aqui, a gente já gastou pelo menos umas 2 horas e meia. Isso consumiu muito tempo, a gente gravou os 4 primeiros episódios, né? E acaba que às vezes a gente não tinha um feedback tão grande. Até a gente começar a ter um feedback de que muitas pessoas ouviram o podcast. Muitos dos membros que estão hoje na Ebenezer começaram a ver o podcast e falaram, nossa, eu quero entender, conhecer mais sobre a igreja, conhecer um pouco mais sobre eles, e a gente viu a relevância disso. Mas, mais uma vez, é um trabalho que a liderança tem que fazer. É um tempo que você tem que se dedicar. Então, a exposição, o seu tempo dedicado, tudo isso aumenta muito quando Deus coloca no seu coração, né? Se você vai trabalhar dentro da igreja, se você vai trabalhar normalmente, isso já vai te tomar tempo. Se você vai liderar alguma coisa dentro da igreja, isso vai te tomar muito tempo. Porque não tem como. As coisas da igreja, elas demandam energia, tempo, esforço, oração. Quanto mais liderança, então, mais servo você é da igreja. Né? Os postos mais altos da igreja, na verdade, eles são os maiores servos. Aí, porque o objetivo final da liderança é justamente você servir a igreja. Né? Não é você, como numa empresa, que você chega lá no topo, talvez agora seu objetivo é lucrar mais. A gente, quanto mais alto, na verdade, mais nós estamos perdendo. Se você for olhar do ponto de vista humano, a gente está perdendo tempo com família, a gente está perdendo dinheiro, porque podia estar trabalhando agora, fazendo alguma coisa financeira. Do ponto de vista material, a gente está perdendo. Né? Mas, do ponto de vista espiritual, nós estamos servindo a igreja. A liderança, então, eu acho que o primeiro tópico interessante, antes da gente falar sobre a liderança bíblica, presbíteros e diáconos, é quem assiste esse podcast ter marcado que liderança é serviço, e liderança, além de ser serviço, é um chamado de peso, não é privilégio. Na verdade, é carga, é fardo. Só que é um fardo que Deus chamou algumas pessoas para levar, né? Outras não têm estrutura para isso, outras Deus não permitiu isso. Né? Não sei se a gente vai acabar tocando nesse assunto, mas, por exemplo, nós presbiterianos não aceitamos a liderança pastoral feminina. Nós não aceitamos. Por quê? Por causa de capacidade feminina? Óbvio que não. Qualquer mulher teria uma capacidade de gestão tão grande ou maior do que qualquer homem aqui. Mas, por questões bíblicas, Deus disse, não pode. Né? Aí depois a gente trabalha isso, talvez até em outro podcast, mas não é uma questão de capacidade, é uma questão de chamado. Mas alguns encaram ainda as lideranças bíblicas como, olha só, o fulano está aí galgando na igreja e eu estou ficando para trás. Bom, talvez você não deveria entender isso como, olha só, fulano está sendo hipervalorizado, mas sim talvez ele esteja servindo mais do que você. Sobre o ponto do peso que a liderança traz, acho que às vezes, como a gente falou muito sobre isso no início, não é que a gente queira desmotivar quem quer ser líder, porque, nossa, será que eu vou dar conta? Traz um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, além da gente ter o peso do tempo, a gente tem um peso psicológico muito grande, porque, querendo ou não, você tem que lidar com questões muito complexas, com problemas da igreja, problemas de pessoas, de gente mesmo, que você tem que saber o que lidar, você tem que saber passar por tranquilidade, paciência. Mas, para aqueles que Deus desperta no coração à vontade, o incômodo de não estar apto ao serviço é muito maior. Né? Então, com certeza é o peso do serviço mesmo, de se doar, de se dedicar. Mas com certeza o peso de você não responder a isso também é um peso também muito grande. Também é um peso grande. Então, para fechar essa introdução, essa primeira parte, o que as pessoas que ouvem aqui, que ouvirão esse podcast, o que elas precisam refletir? Eu tenho chamado para a liderança, ou seja, Deus me deu capacidade de suportar tamanho peso que às vezes eu tenho estrutura para isso? Segura só essa pergunta, porque eu acho que um complemento legal e qual tipo de liderança? Sim, né? Que aí a gente vai entrar. Que a gente vai entrar agora. Exatamente. Segura essa pergunta, eu tenho um chamado? Tenho. Beleza, muito legal.
qual tipo de liderança? Pois Para é. qual tipo de serviço? Que aí você tem que olhar o quê? Dons. Dons espirituais. Quais foram as capacidades que Deus te deu, né? O que Deus fez na sua constituição, nas suas capacidades manuais, intelectuais, espirituais, não sei. O que Deus te deu que serve à igreja? Nesse ponto é muito legal da gente, acho que a gente já entrou, né, querendo ou não, nesses aspectos, é muito legal a gente começar a entender isso, porque a gente começa a quebrar já na base a ideia de que, nossa, eu sou superior. Se eu sou um presbítero, eu sou muito superior a um diácono, que é muito superior, peraí, são capacidades diferentes, são tipos de gerências totalmente diferentes que Deus deu para fins organizacionais e de liderança da igreja. Não, exatamente, é a mesma coisa, só para pensar assim, por exemplo, quem é uma pessoa mais inteligente? Um engenheiro, um médico, um designer, um advogado? Designer, Thales? Não, design com certeza não. Mas enfim, são capacidades, são tipos de inteligências diferentes. Né? Eu não tenho dom artístico nenhum, por exemplo. Né? Eu sou muito mais racional e quadrado. O outro já tem um dom artístico diferente. A igreja precisa do quê? A igreja precisa dos dois. A igreja precisa de tudo. Tem gente cujo chamado é Deus deu uma capacidade de ensinar. Essa pessoa vai pregar, essa pessoa vai dar aula, essa pessoa vai fazer discipulado. Tem outras pessoas que Deus não deu essa capacidade. Mas essa pessoa, ela pega uma cesta básica e distribui no bairro inteiro. O quanto é interessante, só te cortando, pastor, é quando a pessoa tenta forçar o contrário. O quanto essa pessoa entra em sofrimento. O quanto uma pessoa que tem o dom do serviço, de cuidar do culto, um dom organizacional mesmo, ela começa a querer, por N motivos, não, eu preciso ensinar, eu preciso estar à frente. O quanto essa pessoa sofre. Porque ela não está ali. Quando você tem que fazer alguma coisa que você não é chamado, você sofre. Um parêntese. Às vezes, quando uma igreja tem necessidade, você tem que fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Uma igreja não tem diáconos nenhum. Você vira e fala assim, não, mas meu chamado é de ensino. Meu amigo, você vai pegar a cesta básica, você vai distribuir. Você vai ficar na porta. Você vai visitar a doente. Por quê? Porque não tem. Da mesma forma, às vezes uma igreja precisa de alguém para dar uma aula na EBD e você vai se esforçar para dar uma aula até que Deus mande um mestre que tenha capacidade de mestre. Não é? Então, assim... Mas essa compreensão, ela ajuda muito. De saber que você está ali porque você por precisa enquanto. estar ali por enquanto. Porque até porque você começa a orar assim, ó, Deus, eu estou fazendo isso, mas manda alguém para fazer no meu lugar. Né? É muito comum igrejas em plantação, né? Elas estão no início, cara... A igreja de plantação ela tem 20 pessoas ali. Então, o camarada do piano, ele toca, aí ele parte para o púlpito e prega, depois ele salva os irmãos na porta, ainda anota quem foi os visitantes. Porque não tem outro jeito, né? Acaba que é assim. Beleza. O que eu acho que é uma das grandes dúvidas que eu acho que são, assim, não são tão respondidas, não só no meio presbiteriano, mas em geral... que são quais atributos então? Quando eu vou votar, né? Quando tem uma eleição, eu vou pensar na liderança da minha igreja, em quem vai me liderar. O que eu preciso pensar sobre as pessoas que estão ali se colocando à disposição? Né? Como é que eu tomo essa decisão? Que atributos eu preciso pensar e enxergar naquelas pessoas que vão exercer? Tem uma receitinha de bolo? Tem alguns atributos mais objetivos que eu consigo olhar? O que a Bíblia nos fala sobre isso, pastor? Nós vamos ter que dar 2 passos atrás antes de responder. Primeiro passo, lá atrás, que eu quero dar é votar em quem? Ou seja, quais são os cargos que nós, presbiterianos, reconhecemos como cargos eclesiásticos que são verdadeiramente a liderança eclesiástica. Porque é o seguinte, esses 2 cargos que eu vou falar, que é diácono e presbítero, eles não podem faltar na igreja. A igreja tem que ter diáconos e presbíteros. Outras lideranças, por exemplo, líder de jovens. Líder de jovens não é um cargo eclesiástico bíblico. A gente coloca mediante uma necessidade, mas não é. Presbíteros e diáconos tem na Bíblia e a igreja tem que ter. Né? Nós, presbiterianos, chamamos isso de oficiais. Ou a gente fala do oficialato da igreja. Então, o primeiro passo atrás nós estamos falando de um grupo de homens chamados diáconos, um grupo de homens chamados presbíteros. Aí, mais um passo, chegando já na pergunta que você fez, votação, da onde você tirou a história de votação. Por quê? Nós não temos só igrejas assim.
Nós presbiterianos estamos acostumados a votar. Ok. Mas talvez uma igreja episcopal não seja assim que funciona. Entendeu? Numa igreja episcopal, o bispo talvez determine os novos presbíteros e a igreja vota os diáconos, não sei, viu? Se tiver algum episcopal assistindo aqui, eu estou dando uma ideia, talvez, né? Em outras igrejas, nem isso, né? A liderança mesmo escolhe quem vai ser diácono agora e toca o terror desse jeito. Então, nós entendemos que não é assim. Por quê? Se você voltar lá no início do podcast, nós falamos o seguinte, que as lideranças elas surgem muitas vezes das necessidades. O diaconato e o presbiterato eles surgem das necessidades da igreja. Quais necessidades? Serviço e pastoreio. Então, você vai lá em Atos capítulo 6, que é quando surgem os diáconos, está tendo uma intriga entre umas viúvas de origem grega, as viúvas judias, e aí alguém precisa servir as mesas para ela, e os apóstolos viram e falam assim, olha, escolham aí 7 homens para fazer isso, porque nós vamos cuidar da palavra e da oração. Então ali ele já marca uma coisa. Olha, escolha alguém para fazer a parte de serviço e nós ficaremos aqui na parte da oração e da pregação da palavra. Dividiu em 2 grupos. Só que aí, o que a gente viu ali? A gente viu que teve uma eleição para os diáconos. Quando você caminha mais em Atos, e agora, não vou olhar aqui não, mas deve ser o capítulo 13 ou 14 de Atos, o apóstolo Paulo, ele começa a rodar as igrejas fazendo eleições de presbíteros. Eu confesso que é possível interpretar, já vi, que quem escolhia os presbíteros era Paulo. E dessa forma, num sistema hoje, quem substitui os apóstolos seria talvez o presbitério ou um bispo num governo episcopal e ele elege os presbíteros. Eu concordo que é possível haver mais de uma interpretação histórica desse fato e ao longo da história da igreja eu vejo que os dois têm respaldo histórico. Então, nós presbiterianos optamos pela ideia de que a igreja elege presbítero também, né? Assim como elege os diáconos. O que eu não acho certo, Pereira, é você virar e falar o seguinte, o governo presbiteriano, o modelo presbiteriano é o modelo bíblico. Isso não é verdade. Porque se você fosse olhar o modelo bíblico, ele é um pouco congregacional, como os batistas são, ele é episcopal, como os episcopais são, porque tem bispo mesmo mandando numa cidade, e ele é presbiteriano, porque tem um governo de presbíteros na igreja local. Sinceramente, o governo bíblico instituído ali e do início não era puramente o presbiteriano de hoje, não era puramente o congregacional, nem puramente o episcopal. Eu acho que funcionava mais como um pouco de cada. Mas isso não é problema. Desde que você siga princípios bíblicos, a gente tem que saber o seguinte, ó, isso é da nossa denominação, isso aqui é realmente bíblico. E o que é da nossa denominação não pode suplantar a Bíblia. Ponto. Então, partindo da ideia de que houve sim eleições, tanto de diácono e presbítero, nós aplicamos isso nas nossas igrejas, né? Eleições de presbíteros e diáconos. E aí entra finalmente na sua pergunta, que é como que eu escolho presbíteros e diáconos? E aí existe um manual. Esse manual está lá em 1 Timóteo capítulo 3, e você vai encontrar um pouco também em Tito capítulo 1, certo? Retomando então aqui, vamos olhar aqui 1 Timóteo capítulo 3, que é um pequeno manual. Olha só, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Quando ele fala bispo aqui, nós podemos entender também como presbíteros. Né? Existe uma questão aqui na Bíblia de que às vezes bispo e presbítero são tomados como a mesma coisa mesmo. Embora em algumas situações o bispo seja um presbítero que governa sobre outros ou algo parecido com isso. Mas os pré-requisitos são mesmos. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável e hospitaleiro. Essas primeiras características ele tem que ser crente. Né? Nós olhamos aqui, olha só, irrepreensível, por exemplo. Você não vai votar em alguém para presbítero porque você duvida do caráter dele. Não faz sentido isso, né? Agora, a última expressão de 1 Timóteo 3,2 é que me chama a atenção para o presbiterato. Porque está escrito ali, eu vou falar para que ninguém depois me repreenda dizendo que eu estou inventando. Apto para ensinar. Eu estou lendo ali. Apto para ensinar. Então você vai votar em um presbítero, qual característica ele tem que ter? Apto para ensinar. Ah, mas ele não é apto para ensinar.
dentro da dinâmica da igreja, ele não faz discipulado com ninguém, ele não ensina na escola bíblica, ele não prega, ele não faz nenhum tipo de ensino. Bom, talvez não seja o dom dele, o chamado dele, o presbiterato. E, de igual forma, o conselho da igreja, que é formado pelos presbíteros, tem que cobrar dos outros presbíteros que eles façam o ensino. Porque senão o que o camarada está fazendo ali se ele não é apto para ensinar? Né? Ele tem que ensinar em algum ministério da igreja, nem que seja nos pessoas chegando, novos membros. Olha lá, ele não pode ser apegado ao vinho, não pode ser violento, apegado ao dinheiro, deve governar bem sua própria família e não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça. Os diáconos, por outro lado, eles devem ser também dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Eles devem ser experimentados, depois atuarem como diáconos. Mas o diaconato, então, o que acontece? Não existe uma exigência para ser apto para ensinar. Por quê? Porque não é o ministério do diácono o ensino. O ministério do diácono é serviço. Não significa que ele não possa fazê-lo. Não significa que Estevão pregava. Não significa que ele não possa fazê-lo. Né? Então, quem que é maior? O presbítero ou o diácono? Nenhum. Você está me perguntando qual roda que é mais importante, a da frente ou a de trás da bicicleta. Né? Você precisa de duas para ela rodar, senão não funciona. Então não existe essa diferença. Agora, nesse podcast aqui, uma das marcas é sinceridade. Né? Então, assim, eu vou falar uma coisa como pastor presbiteriano sincero. Nós temos um defeito na nossa igreja presbiteriana quanto, penso eu, à constituição do conselho. Porque no conselho nós temos os presbíteros e os diáconos, eles ficam de fora. Só que nós, presbíteros, tratamos os assuntos referentes à diaconia. Para mim, isso não faz sentido. Sem ouvir o que acontece na linha de frente da sim, diaconia. eles estão fazendo e eles estão de fora. E aí acaba que quem manda no final das contas está sendo os presbíteros. Eu gostaria que no conselho houvesse, no mínimo, uma representação da junta diaconal. 1 ou 2 diáconos, o presidente, o secretário da junta diaconal, o tesoureiro, não sei. Mas uma representação diaconal no conselho, eu acho que seria de suma importância. Esse é o meu toque de sinceridade e crítica ao nosso sistema presbiteriano. Porque ele coloca o presbítero como chefe de tudo, ele coloca o presbítero como... acaba governando sobre a junta diaconal, que acaba atuando sem ter autonomia do conselho de presbíteros, e eles não têm voz, eles têm que mandar recado. Né? Eles têm que chegar para o presbítero e falar, quando tiver reunião, você avisa isso? Ué. Ou eles têm que fazer um documento e eles não estão vendo a leitura do documento, a discussão do documento, sendo que eles é que são os necessitados na hora do que eles estão pedindo lá, ou quem está na linha de frente. Muito legal, só um último ponto antes de a gente encerrar, é que quando a gente começa a olhar os atributos, eles se comunicam necessariamente com cada atividade que um presbítero e um diácono vai fazer. Quando a gente olha, por exemplo, para os atributos do presbítero, o apto a ensinar, ele é uma exigência justamente porque entende-se que o que o presbítero vai fazer, com o que ele vai se preocupar, exatamente com o ensino. Né? Quando a gente olha também os requisitos relacionados à sua vida, à sua família, ele vai ensinar, ele vai discipular. Ele tem que ter passado por algumas coisas, ele tem que ter experiência, ele tem que ter vivência nesse sentido para que ele possa passar. Né? Não, é isso mesmo. Então, resumindo assim, um pacotão, quem que você votaria para presbítero na igreja? A pessoa que você olha e fala assim, esse camarada é um pastor. Esse camarada ele tem perfil pastoral, ele vai cuidar das ovelhas, ele vai ensinar para essas ovelhas. Ele vai ser realmente um auxiliar do pastor ali, né? Do pastor que foi ordenado para o pastoreio. Então, esse é o perfil do presbítero. E o perfil do diácono? Você olhar e falar assim, olha, esse cara, ele realmente tem um serviço aqui para a igreja, né, inigualável. Ele se preocupa com os doentes, ele se preocupa com os alimentos, ele se preocupa com a estrutura física, com a ordem do culto. Esse cara é o diácono. É muito interessante quando a gente fala de ordem do culto e aí bater, né, as duas posições. Já tentaram, sem ordem alguma no culto, pregar? Não dá certo. Não dá certo, não. Não dá certo um sem o outro. Como diz um pastor querido, o pastor sem o diácono está perdido. Exatamente. Então a ideia é essa e as funções elas vão se complementar muito bem como um organismo mesmo, né? Como a gente já viu.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui, o primeiro episódio do Integra Talk, propriamente dito. Mas para você que segue já os podcasts nossos, talvez seja o 5º ou 4º episódio. É legal que as pessoas comecem a dar, às vezes, sugestões. Então pode deixar aqui embaixo, né, alguma sugestão de tema que você acha espinhoso, que você ainda quer se aprofundar mais, quer entender melhor. Manda no Instagram, se for o caso, Exato, no direct do Instagram. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo.